Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal HC Espiritual. O meu nome é Helder Correia. Decidi dar continuidade ao tema dos alienígenas nórdicos, seres extraterrestres que têm uma configuração biológica muito condizente com aquela que é a nossa forma humana. Apesar de eles serem muito mais altos, terem cabelos muito loiros, geralmente compridos, a pele é muito branca e olhos às vezes claros. Há muitos relatos que evidenciam este tipo de seres e que eles nos visitam e que andam no meio de nós. O que permitiria isso, sem serem descobertos, é essa similaridade para connosco humanos, apesar de haverem diferenças, mesmo serem muito parecidos. Talvez o próprio formato dos olhos, do rosto, traga ali uma noção diferente. E eles geralmente são trazidos como seres extraterrestres, mas com algum desenvolvimento espiritual, e eles comunicam telepaticamente. E eles não são os únicos seres extraterrestres que o fazem, mas eles também o fazem, segundo alguns relatos. Inclusive, eu vou trazer alguns desses relatos neste vídeo, de contacto com esses seres, mas é muito interessante. Eh, Eu constato que a telepatia é uma realidade, mas nas minhas experiências fora do corpo, em corpo astral, eu constato que fora do corpo a comunicação ela é telepática, psíquica, e até certo ponto esta nossa comunicação através das cordas vocais e do som que é propagado pelo ar através das ondas sonoras pode ser algo atrasado para muitos destes seres. Mas é muito interessante que, e vocês vão constatar isso em alguns dos relatos que eu vou fazer hoje, que quem tem mediunidade, clarividência, ou seja, pessoas mais sensíveis a nível psíquico, têm a capacidade de não só identificar que a aura destes seres na sua proximidade, ou seja, eles conseguem identificar essas pessoas mais sensíveis e também perceber os diálogos telepáticos que esses seres podem estar a fazer. Recentemente no canal eu fiz um vídeo onde reagi a um relato na década de 50 em Inglaterra de uma senhora que com os seus filhos avistou uma nave perto de sua casa, onde ela viu dois seres que eles são condizentes com estes seres que nós apelidamos nórdicos. Nós dizemos nórdicos porque, geograficamente, as pessoas que vivem mais naqueles países, tipo Finlândia, mais a norte, Noruega, têm essa composição, ou seja, são pessoas mais brancas, pessoas que têm o cabelo claro. E então eu trouxe esse relato dessa senhora. Derivado a isso, eu tenho procurado mais deste tipo de conteúdo ligado a estes seres. É claro que na internet há muita viagem na fantasia, mas eu tento ir pegar assim fontes mais credíveis, tendo noção que nada disso é uma prova. E eu acompanho também muito conteúdo norte-americano. Apesar de eu ter uma conduta mais o viés espiritual, não tanto ligado à parte técnica da coisa, eu gosto muito de ir ver o que é falado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um estudo muito grande também da parte ufológica, embora eles têm tendencialmente, eles conectam mais à parte materialista da coisa, não buscam muito o lado espiritual, ou se o fazem, também há quem o faça assim com uma vibe mais New Age, assim muito descoincidente daquele que deve ser o pé no chão e aquela que é a visão mais razoável da coisa. Eu assisto, mas eu também faço uma seleção daquilo que assisto de conteúdo norte-americano. E desse conteúdo norte-americano, eu vou trazer aqui dois relatos de uma pessoa, de um homem chamado Richard Dolan, que eu vi num canal que eu acompanho, que é o Área 52, muito interessante. E nesse mesmo canal também foi lá convidado alguém que é muito conhecido no meio ufológico, que é o Travis Walton, que foi alguém que teve um episódio de abdução ali na década de 90, se não me engano, o que gerou até inclusive um filme de ficção científica. O caso do Travis Walton é muito conhecido, como eu tinha dito, foi algo muito traumático para ele. Inclusive, vocês podem ver uma entrevista que ele deu num canal do Brasil, que é o Paranormal Experience, e onde ele foi lá falar sobre a experiência dele. O primeiro relato que o Richard Dolan faz sobre um aparente contacto com esses seres nórdicos foi com um general que ele conheceu
e que lhe trouxe um relato num casino em Las Vegas. Aparentemente, alguém com capacidade psíquica de sensibilidade e de perceber, não é? Eh, Capta a presença de dois seres que são muito condizentes com essas descrições que se faz dos seres nórdicos, altos, magros, assim com uma aparência bonita. Geralmente, todas as pessoas que têm esse contacto com esses seres dizem que eles aparentam assim, são bem bonitos de aparência, e esses seres estavam lá, e de repente eles estavam a descer umas escadas rolantes, e o interessante é que a pessoa conseguia perceber que esses seres estavam a dialogar telepaticamente. A pessoa ouvia as conversas desses seres, mas não via a boca deles a mexer. De repente, a pessoa entende que um desses seres, falando com o outro, e era um homem e uma mulher, acho que tinham representação masculina e feminina no biotipo, e um desses seres fala com o outro e diz que algo do género. A pessoa que está a ouvir-nos, esta pessoa está a ouvir-nos, portanto, eles têm a capacidade de saber quem é que o está a ouvir ou não. Eles conseguem perceber isso na aura. E um deles disse para o outro: nós sabemos que esta pessoa está a nos ouvir, mas ela não faz parte do programa ou do projeto. Portanto, descartaram e seguiram o caminho deles. E interessante perceber que provavelmente eles estão aqui com alguns propósitos, algum programa de investigação, seja do que for. É interessante também ponderarmos que nós podemos já ter tido experiências em outras existências no planeta deles e estarmos aqui transmigrados na Terra e termos alguma ligação com eles e vice-versa, ok? Eh, e achei muito interessante esse relato. Um outro relato que o Richard Dolan faz é numa igreja eh, cristã, não sei se era católica ou não, não prestei atenção, mas nesse relato ele diz que dois desses seres também estavam lá, no meio de uma missa, e uma das pessoas que estava lá também tinha essa capacidade psíquica de compreender algo além, aquilo que chamamos de paranormalidade, de capacidade parapsíquica. E essa pessoa conseguia ouvir mais uma vez o diálogo telepático entre esses dois seres que estavam na missa. E essa pessoa estava atrás desses dois seres. E a pessoa percebeu também que eles, a dada altura, estavam a dizer algo do género. É interessante verificar que conseguimos nos integrar bem aqui no meio destas pessoas. Talvez eles estivessem ali a perceber o contexto religioso, o que é que nos move, alguns de nós a nível de crença, não sei. Mas eles também disseram, interessante verificar o quanto estamos aqui integrados. O mesmo não se pode dizer da pessoa que está atrás de nós, que aparentemente essa pessoa está a perceber que nós estamos aqui a falar. A pessoa tem essa percepção e não se está a sentir muito bem. Eles próprios tinham essa noção e estavam a dizer isso um ao outro, e a pessoa estava a perceber o que eles estavam a dizer. Nisto, a pessoa sente-se ali muito estranha, a pessoa que percebeu isso, acaba supostamente a missa, e na saída a pessoa teve a curiosidade de ir atrás desses dois seres. Aí não sei se era homem e mulher, já não sei. A pessoa vai atrás, só que todas as pessoas normais que saíram da missa iam para sítios normais. Aqueles dois seres desaproximaram-se e estavam a caminhar para uma vegetação, ou seja, para um, um sítio com vegetação, e estavam aparentemente a deslocar-se para um sítio onde não havia carros, não havia qualquer coisa normal de deslocação, o que leva a crer que aqueles seres estavam-se a deslocar possivelmente para uma nave. Uma nota muito importante que eu esqueci-me de mencionar durante a gravação e que agora estou aqui a acrescentar através de áudio é que essa senhora, essa mulher que relata ter tido esse contacto durante uma missa, ela, posteriormente, quando conta a alguém sobre isso, ela combinou fazer uma sessão de hipnose para acessar melhor
todo esse acontecimento e poder trazer um relato mais íntegro da situação. O que é facto é que essa mulher, ela combina para determinada data o encontro com essa pessoa que lhe iria fazer essa hipnose, essa terapia através de hipnose, e quando a pessoa liga para a mulher para finalmente se encontrarem, ela diz não ter qualquer lembrança sobre o que é que aquela pessoa estaria a falar. É como se, aparentemente, alguém lhe tivesse apagado essa memória. Achei um dado muito relevante e interessante, ao qual eu não poderia deixar de acrescentar aqui a este relato. E muitos dos relatos com estes seres também falam que eles têm uma roupa muito justa ao corpo, normalmente com um tom azulado assim claro. E uma das coisas que eu não tinha compreendido no relato daquela senhora na década de 50, que há um vídeo aqui no canal, que eu não tinha compreendido que ela tinha dito, e houve alguém que comentou lá no canal e que eu agradeço, que eu tinha percebido algo como pescador, mas não tinha percebido na totalidade. O que essa pessoa, essa senhora tinha dito é que esses seres que ela tinha visto tinham uma espécie de capacete em vidro que se assemelhava àquilo que os pescadores utilizavam para mergulhar. Mas não é só ela que descreve isso. Embora nos contactos que eu acabei de relatar que esse senhor, o Richard Dolan, trouxe, ele não fala disso, mas o Travis Walton fala. E é sobre o Travis Walton que vamos agora aqui falar. Todo o acontecimento eh, da abdução do Travis Walton, para quem não conhece, investiga em Travis Walton. Eu não vou aqui fazer todo o relato sobre a abdução dele, mas de forma geral, ele, a dada altura, com um grupo de pessoas, estava numa carrinha onde eles param. Já não sei se a carrinha para induzida pela nave, porque existe uma nave que é vista, e por curiosidade o Travis Walton vai na proximidade da nave e ele é abduzido através de um foco de luz que o atrai para a nave. Ele depois acorda, não sei se uns dias depois, mais tarde, acorda lá adormecido, não tem lembrança logo na totalidade, assim como acontece com muita gente que é abduzida, mas depois ele consegue ter a memória, eh, e ele lembra-se de ter estado dentro da nave e lembra-se de estar em seres que o seu aparato físico lembra aquilo que nós chamamos de greys, ou seja, aqueles seres cinzas, onde não têm um nariz, têm só dois orifícios, olhos muito grandes, normalmente mais escuros, corpo muito fino, cabeças grandes, o típico grey. E a dada altura, ele, claro, dentro daquele pânico, daquela adrenalina de querer sair dali, de estar em estado de choque, não é? Porque a pessoa nunca sabe o que é que lhe vão fazer. A dada altura, há um ser que se aproxima e que, olhem só, é um ser totalmente condizente com esses seres nórdicos. Um ser alto, cor do cabelo, a cor loira, comprido, branco, muito branco, olhos assim mais claros, a roupa justinha ao corpo, tão azulado e uma espécie de capacete em vidro arredondado que dava para ver o ser. Ele diz que o ser não exibia qualquer forma de expressão facial, assim, sem expressão facial, e que não sei se ele percebia as conversas telepáticas. Eu acho que sim, não tenho a certeza agora disso, se o Travis Walton percebia as conversas telepáticas, mas uma coisa que ele disse numa entrevista também no mesmo canal, o Área 52, foi que para esses seres, ou seja, o ser não estava a expressar, ou melhor, o ser não estava a expressar qualquer, não tinha qualquer expressão, não por ser algo de desprezo ou por ser uma antipatia, mas porque muito provavelmente para esses seres a conversa, o diálogo, a comunicação através das cordas vocais é algo obsoleto, é algo arcaico. E para eles exibir uma expressão física pode ser algo que
Eles já ultrapassaram isso. Eles já estão evoluídos de uma forma em que não há a necessidade de se exprimirem através do rosto. Não há essa necessidade. Talvez eles consigam transpassar qualquer tipo de sentimento ou de emoção através da telepatia. E é claro que provavelmente esses seres, a nível emocional, também eles são ordenados de uma outra forma. Têm uma outra ordenação, não é? Mas isto sou só eu aqui a especular. E foi isto, pessoal. Foi alguns dos relatos que eu tive acesso nestes canais norte-americanos. E uma coisa que eu acho muito interessante é que todos os relatos que eu tenho assistido, aqueles que eu considero serem mais credíveis, todos eles relatam o mesmo tipo de observação em relação a esses seres nórdicos. Tudo. A cor mais azulada, o tipo de fisionomia, o capacete, a conversa ser telepática, todos os relatos condizem muito e achei isso também muito interessante. Comentem aí em baixo o que é que vocês acham sobre estes relatos, sobre estes seres. Há quem diga que esses seres são das Pleiades, eu não sei dizer, sinceramente, também não é algo que me cause interesse. O interesse que eu tenho até mais nestes seres é, a primeira coisa é a aparência ser muito condizente com a nossa e o facto de eles terem, assim, não sei se é isso, mas aparentemente eles têm algum tipo de evolução espiritual ou têm esse lado mais aflorado da espiritualidade e eu achei isso muito interessante. Pessoal, se estão a gostar deste tipo de conteúdo ou se gostaram, façam um like, o gosto, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e compartilhem nas redes sociais para que este projeto chegue a mais pessoas, tá? Muito obrigado a todos pela atenção, muita paz e muita luz e não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado.